Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de julho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não me ungiste com bálsamo a cabeça, ao passo que ela me unge com bálsamo os pés. Eis te declaro que muitos pecados lhe são perdoados, pois que ela muito amou. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. Lucas 7, 46 a 47. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. Verdadeiramente feliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 927. Meta do dia: exercitar a responsabilidade perante a sociedade, cumprindo as leis e respeitando as autoridades. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que sofrem no mundo espiritual, todos aqueles espíritas, todos aqueles espíritos vitimados pelo ódio, pelas incertezas, aqueles irmãos que suicidaram-se, aqueles irmãos que foram abortados, aqueles irmãos que sofreram assassinato e desencarnaram, aqueles que, vitimados por acidentes, retornaram ao mundo espiritual, vitimados pelas drogas, todos aqueles irmãos que retornaram devido às doenças, que diversos tipos de doença que contraíram aqui na Terra. Ore também, Jesus, por todos aqueles irmãos que desencarnaram vítima das guerras, dos desastres, que o seu amor envolva cada um. E aqueles que se encontram odiosos possam ouvir seus anjos guardiães, trazendo-lhes as instruções necessárias para ampará-los e acalmá-los, trazendo-lhes o discernimento da vida. Ampare também, Jesus, todos os seus parentes enlutados, para que possam trabalhar no seu íntimo o amor e a fraternidade por todos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, e Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, nós teremos agora de manhã a campanha de fraternidade Alta de Souza. Então, você é o nosso convidado a partir das 7 horas da manhã a participar desse grande evento do Evangelho. As atividades de evangelização retornará em agosto. Então, vai se organizando, se preparando para estar conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Durante 10 dias, nós estaremos estudando este capítulo e este versículo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Anotemos.
Os ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênção na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação enfermiça nas águas. Quanto menos trato às plantas do pomar, mais ampla invasão da erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se lhe faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. De certo, pensando na importância da caridade, nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Convivência, da editora Cultura Espírita União, capítulo 16. Meus amigos, não temos nem muito o que falar, né? Porque o Emmanuel aqui, ele é muito claro na sua observação, na sua orientação para todos nós, em nossa conduta, nos confrontando com os ensinos do Cristo. E é muito interessante porque se a gente desenvolve, quanto mais a gente desenvolve amor, mais amor receberemos. Então, quanto mais a gente faz o bem, mais o bem estará conosco. Quanto menos nós fizermos, menos teremos. E vamos desenvolver processos de incertezas, processos de pessimismo, de tristeza, de angústia, de ociosidade, de sofrimento. Então, é muito importante nós pararmos para refletir a nossa conduta. Como que nós estamos diante do Evangelho do Cristo? Como que nós estamos diante do amai-vos uns aos outros? Para que a gente possa, de fato, rever os pontos necessários em nós. O que nos impede muito de rever é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A gente não aceita que errou, a gente não aceita que magoou alguém, que a mágoa é por culpa da pessoa, ela que se vire com as mágoas, né? E não é bem assim. Muitas vezes nós causamos transtornos, sim, às pessoas. Falas mal faladas, atitudes impensadas que a gente toma e causa problema.
Então, quantas vezes a gente fala coisas que não pensou, que não refletiu e magoa? Então, é importante a gente pensar primeiro, analisar os pontos e perceber qual é o público que a gente está falando. E dentro disso, nós falarmos. Há públicos que precisamos ser diretos. Há públicos que precisamos ter cautela. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele diz, ele fala assim: faça como eu fazia quando eu vivia na terra. Então, o que que ele fazia quando aqui se encontrava? Ao final do dia, antes de deitar, ele fazia uma reflexão, uma análise, né, uma autoanálise de tudo que aconteceu desde o seu início de dia até o findar do dia. Se alguma atitude dele, alguma fala tinha causado algum transtorno em alguém, algum ressentimento, alguém que se magoou com alguma conduta, aí o que que ele fazia? No dia mais próximo, seguinte, ele de imediato que ele pudesse, ele ia pedir desculpas, pedir perdão e reparar. Então precisamos também reconhecer que às vezes algumas condutas nossas causam dificuldade, causam transtorno nas outras pessoas. E que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que algumas atitudes possam ter feito isso e pedir desculpa, pedir perdão mesmo. É preciso reconhecer que a gente erra. Mas muitas vezes o orgulho não nos dá o braço a torcer. E aí a gente descamba, né? Faz muita coisa inadequada, tomamos atitudes impensadas que podem provocar um trabalho inteiro do Cristo. Então, é muito importante a gente avaliar esses processos na nossa vida. Porque quanto mais, como diz o Emmanuel aqui no finalzinho da mensagem, quanto mais armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. Então a gente tem que reavaliar nossas condutas. Às vezes a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, desse jeito eu vou morrer, né? Só que não é bem assim. Nós precisamos modificar o nosso assim, né? Transformando, levando em conta o amor, a fraternidade, levando em conta o trabalho do Cristo e não a nossa fama ou nosso cuidado, porque é o trabalho do Cristo. Então a gente precisa muitas vezes nos humilhar para que o trabalho do Cristo cresça. Como diz João Batista, é preferível que eu desapareça para que ele viva, para que ele apareça, né? Então vamos nesse momento, encerrando a nossa fala, pedindo a Jesus que possa trazer para cada um de nós o discernimento, possa trazer o equilíbrio. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos nesse instante todos aqueles que são responsáveis pelo Evangelho, os dirigentes da casa espírita, os médiuns, os evangelizadores, os instrutores. Colocamos em tuas mãos também, Jesus, os padres, bispos, Papa, os pastores, missionários, todos aqueles que são responsáveis para levar o teu evangelho a tantos irmãos. Que consigamos, Jesus, cada um de nós, buscar no nosso íntimo o amor e a fraternidade, afastando de nós o orgulho, o egoísmo, a arrogância, para que tudo aconteça na normalidade, conforme o teu evangelho nos pede.
Que possamos, Jesus, amar como tu nos ensinastes a amar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.